Olá, bom dia. Estamos começando aqui mais uma mensagem na fanpage Quem Tem Sede Venha. Espero que eu traga uma mensagem que possa falar ao seu coração, né? Hoje nós vamos falar sobre o livro de Josué, esse livro maravilhoso que tem uma forte ligação, uma forte simbologia com o Novo Testamento. Conforme eu costumo dizer, toda a Bíblia nos leva a Jesus, toda a Bíblia, toda ela, todas as histórias, tudo que tem, principalmente no Antigo Testamento, nos remete a Jesus, né? Falo principalmente porque tem o Evangelho, que é a própria vida de Jesus, né? Depois Paulo falando com relação às igrejas, com relação ao agir do Espírito Santo, é lógico, dando testemunho também de Jesus, né? Mas falando do reino. E hoje então nós vamos, na sequência, nós estamos vendo aí todas as terças a gente faz um estudo bíblico e com uma mensagem, né? Então nós falamos já de Gênesis, né? De como foi a criação, da história de Abraão, né? Da história de Isaac, de Jacó, como que José se tornou governador do Egito, e aí depois levando a família toda para o Egito. Aí vem o livro de Êxodo, contando como que o povo foi escravizado no Egito e contando também como Deus levantou Moisés para libertar o povo da escravidão. Vem o livro de Números, de Levíticos e de Números e de Deuteronômio, que nós vimos na semana passada, que fala das leis de Moisés, né? As leis que Deus deu a Moisés. Fala de uma sequência do livro de Êxodo, que está lá no livro de Números, quando o povo de Israel sai do Monte Sinai e vai para o deserto, começa a perambular no deserto. A gente viu por que o povo teve que ficar 40 anos no deserto, né? Por causa da teimosia, por causa da rebeldia. E vimos também a morte de Moisés. E com a morte de Moisés surge um novo líder que Moisés já tinha escolhido antes de morrer e que Deus levantou para ser o líder, para comandar a passagem do povo pelo Jordão e para comandar o cumprimento da promessa, né? Que é quando o povo de Israel entra na terra prometida. A questão é que às vezes a gente acha que tem uma promessa de Deus para a nossa vida e acha que isso é uma coisa simples, fácil e que vai acontecer independente de qualquer coisa. Mas não, nós temos que lutar por ela. Quando a gente sabe que tem uma promessa, por exemplo, nós temos uma promessa de vida eterna. Essa promessa é feita para todos que quiserem, né? Deus fala que Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a promessa está aí, está feita, e a vida eterna está reservada para todos aqueles que quiserem, né? Então, nós precisamos tomar posse dessa promessa. Mas para a gente tomar posse dessa promessa, nós precisamos lutar por ela. Não é uma coisa que vai vir de mão beijada e vai dizer, não, nós temos que lutar por para tomar posse da nossa herança, né? E essa luta, ela nem sempre é fácil, às vezes ela é árdua. E então o que nós vamos ver hoje também aqui no livro de Josué, tá bom? Tô vendo que já tem bastante gente nos assistindo. Mandar um abraço para Sônia, para Cileia, para Gisela, para Fran, para ele, mandar para Fran, mandar para todo o pessoal da Copa lá, o Rogério, o Luiz, a Lu, né, o Marcão, que ele sempre cobra. A gente estava assistindo também, mas não tava sem celular. A Helena, a Maria, a Maria Betânia, a Terezinha Galhar também está sempre com a gente, a Helena que está sempre com a gente, Deus abençoe, viu, Helena? O Adilson Pires, o pastor Adilson, que Deus abençoe, viu, pastor? Deus abençoe sua vida. A Sônia mandou também com um bom dia a todos, a Neide, a Elizabeth, a Rosângela, a Suzana Gomes, o Gabriel, o pastor Adilson mandou aqui um bom dia, paz para todos. O Carlos, Shalom, Carlos, a Severina, o Zé Reinaldo, a Daiane, todos vocês aí, que Deus abençoe. Então hoje nós vamos ver o livro de Josué. O livro de Josué, como eu falei, tem uma simbologia forte com o Novo Testamento, com a vinda de Cristo,
né? Mas antes eu quero falar para vocês resumidamente quem foi Josué, porque Josué na verdade era um grande líder. Josué foi um cara com uma profunda intimidade com Deus. Eu vou mostrar para vocês aqui no capítulo 33 de Êxodo, só para a gente saber quem é. Nós já estamos vendo o livro de Josué, mas eu vou voltar lá em Êxodo para mostrar para vocês aqui. Olha só, aqui tinha acontecido aquela história do bezerro de ouro. Quando Moisés está no Monte Sinai, Deus manda ele voltar porque o povo enlouqueceu. Quando Moisés volta, eles tinham feito um bezerro de ouro para adorar, porque Moisés estava demorando muito. Depois disso, Deus fala para Moisés: ó, eu não vou mais no meio do povo, eu vou mandar um anjo com vocês. E Moisés começa a orar, começa a clamar a Deus, e Deus, ele separa Moisés para uma conversa. E olha só, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo, e depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Tinha uma tenda da congregação, não é o tabernáculo, é uma tenda aonde ficava Moisés, aonde ficava o sacerdote, onde eles oravam. E normalmente onde Deus descia para falar com Moisés, né, naquela coluna de nuvem. E aqui fala que Josué, ele nunca se apartava do meio da tenda, ou seja, ele ficava constantemente em oração. Então esse é Josué. Josué foi um líder levantado por Moisés, um homem fiel, um homem de oração o tempo todo, clamando a Deus. E ele foi um daqueles 12 que foram escolhidos para espiar a terra, quando Deus, também a gente vê lá no livro de Números, capítulo 13, quando Deus fala para Moisés mandar os espias, que ele escolhe 12, um de cada tribo, né? O Josué, ele vai, ele é um daqueles representantes, e quando ele volta, ele e Caleb são os dois que incentivam o povo a ir para lutar pela terra, né? E os outros que foram, os outros 10, desanimavam o povo, falando que lá tinha gigantes, falando que lá era uma terra que era fortaleza, as cidades eram fortalezas, que eles jamais iam conseguir. E por causa disso, por causa dessa rebeldia do povo, né? Porque muitos acompanharam aqueles 10 que estavam desacreditados, foi por isso que eles perambularam 40 anos no deserto. Mas aqui aconteceu o seguinte: passou a história, né, eles chegaram, enfim, às Campinas de Moabe, que está antes do Jordão, né, aquém do Jordão, e ali Deus manda Moisés subir no Monte Nebo, mostra para ele a terra prometida, mostrando que ele estava cumprindo, mas fala para Moisés: daqui você não vai passar. E Moisés morre ali, no cume de Pisga, que fica em cima do Monte Nebo. E a partir dali Josué então assume. O povo está acampado nas Campinas de Moabe, e aí começa então o livro de Josué. E Josué então, ele fala para o povo, reúne o povo, organiza o povo, dá uma palavra de incentivo, e porque ele tinha recebido uma palavra de incentivo também de Deus, né, que Deus fala para ele: confia em mim, tenha de bom ânimo, né, que eu vou estar contigo. Deus já tinha falado isso com ele. E o primeiro capítulo de Josué fala assim: ó, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora, e passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então Deus chama Josué e fala para ele: agora você vai juntar esse povo, vocês vão passar o Jordão. Então Josué, ele está organizando o povo e fala: olha, gente, se preparem, vamos estar firme, porque daqui 3 dias nós vamos atravessar o Jordão. E tem um momento que Josué fala: vocês não sabem, mas amanhã Deus vai fazer maravilhas no meio de nós. E aí então, nesse período, Josué pega 2 homens e manda até Jericó, para ver as fragilidades, para ver, porque a primeira cidade que eles vão ocupar na terra de Canaã é a cidade de Jericó. Então eles iam atravessar o Jordão, e logo depois que atravessasse o Jordão, a primeira cidade que eles encontraram é Jericó. Então ele manda antes 2 espias, e eles vão para verificar onde é que estão as fragilidades, né? Quais são as fragilidades, por onde eles poderiam entrar, como é que era o povo. Eles estavam se planejando, não é uma coisa simples.
né? Josué mandou planejar. Aliás, o livro de Josué, ele divide em três coisas. Um é o planejamento, um é como eles vão atravessar o Jordão para ocupar a cidade de Jericó. Depois tem um outro período no meio do livro, que é eles invadindo, ocupando as cidades, né, derrotando os inimigos, ocupando todas as cidades que Deus prometeu a eles. E depois, no final, é Josué dividindo a herança. É ele pegando toda aquela terra, todos os despojos de guerra e dividindo, de acordo com cada tribo, dividindo para todas as tribos de Israel, né? Menos aquelas tribos que foi de Ruben, de Gade e a meia de Manassés, né? Que eles iam ficar antes do Jordão. Eles tinham pedido para Moisés uma terra lá que eles gostaram e Moisés concedeu, mas antes eles iriam, ajudavam o povo, né, ocupar a terra, e aí depois eles voltariam para ocupar essas terras que Moisés tinha prometido para eles. Então esse é o livro de Josué. Mas então Josué ele manda os dois espias e eles vão, e lá, quando eles percebem que o rei de Jericó, naquela época era um rei que tinha em Jericó, que ele descobre, ele manda homens atrás deles. Então eles estão na casa de uma prostituta de Raabe. Esse nome é importantíssimo na Bíblia, eu vou explicar para vocês por quê. Mas essa prostituta Raabe, ela tem uns que falam que é prostituta cultural, não sei, mas na verdade é o seguinte, a Bíblia fala que ela era uma prostituta. E ela recebeu esses dois homens em casa e ajudou eles a esconder. Ela colocou em cima do telhado e escondeu eles no meio de umas canas não sei que planta que era, devia ser lapier, sei lá, mas eles esconderam no meio das canas das plantas. E quando os homens do rei vieram, não encontraram, né? Chegaram para Raabe e falaram: nós estamos sabendo que você tem israelenses aqui, que você tem povo hebreu aqui. E ela falou: não, eles passaram realmente aqui, mas já foram embora. Se vocês correrem, vocês vão alcançá-lo. E os homens foram, ou seja, ela livrou aqueles dois homens. E ela fez um pedido só para eles. Olha, aí que está a questão. Olha só, essa mulher não era do povo judeu. Naquela época todos nós sabemos que o povo judeu era o povo escolhido de Deus. Mas a fé, né, é que nos salva. Eu costumo dizer isso, né, eu costumo dizer porque tem até em Romanos 10 que fala, né, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com o teu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. A nossa fé é aquilo que vai realmente nos colocar na presença de Deus, né? A graça de Deus, ela nos salva, mas para isso nós precisamos ter fé, precisamos acreditar, né? Então olha só, antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Ou seja, ela está reconhecendo o poder de Deus e está reconhecendo o que Deus está fazendo. E o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito. Então, ou seja, aquela prostituta Raabe, ela está reconhecendo o poder de Deus, e diante daqueles dois homens, ela teme ao Senhor. Ela sabe: olha, eu vou ter que me aliar a eles, porque não tem jeito, se Deus prometeu essa terra para eles, Deus vai cumprir. Então ela tá aqui com fé em Deus, acreditando realmente que Deus vai cumprir a promessa que fez para eles. Então ela faz um pedido. Ela fala, quando você está no capítulo 2 de Josué, depois você pode ler aí, ela fala: eu quero que vocês poupem a minha vida e a vida da minha casa, dos meus pais, né? Então toda a família. E os homens prometem isso. Quando eles voltam, eles passam para Josué tudo o que aconteceu, o planejamento, e fala para Josué sobre Raabe. E Josué fala: se vocês prometeram, então nós vamos cumprir. Quando a gente ocupar Jericó, a vida quem estiver na casa dela vai ser poupado. E aí então atravessam o Jordão. E quando eles atravessam o Jordão, tem uma história fantástica também, que eles ficam uma semana, os 6 primeiros dias, eles ficam dando volta em volta do muro.
e não falam nada, só tocam buzina. O sacerdote toca a buzina e eles dão a volta assim, em volta do muro, assim que eles atravessaram o Jordão. E no 7º dia, Deus manda eles enfileirar, eles ficam todos em volta, assim, como se estivesse dando um abraço na cidade de Jericó, né? Fica todo mundo em volta do muro. E era tanta gente de Israel, assim, que deu certinho para eles estarem juntos, né, em volta do muro. E aí Deus manda eles gritarem, e quando eles gritam, o muro cai. E quando o muro cai, o povo tá lá dentro, e aí vê aquele muro de pessoas, né, cercando, aí eles sobem e avançam, invadem Jericó e vencem a primeira batalha. E ocupam Jericó. A partir daí, a partir de Jericó, eles vão avançando em cada cidade na terra de Canaã, que hoje é Israel, e vai ocupando as cidades. E a ordem que eles tinham era matar quem tivesse lá ou quem resistisse, né? E destruísse o que tivesse que destruir. E eles foram ocupando a terra a partir dali, então. Por que eu falei que Raabe é um nome importante? Porque essa prostituta Raabe, ela foi poupada, a vida dela foi poupada, a família dela foi poupada, e nesse período ela conheceu um homem que era das tribos de Israel, né? Que veio das tribos de Israel, de Judá, provavelmente, né? Porque depois disso que aconteceu, ela casou com esse homem e teve um filho. Esse filho nós vamos ver na terça-feira que vem, no livro de Ruth, que eu chamo Boaz. Terça-feira aqui nós vamos ver Juízes e Boaz juntos, Juízes e Ruth, os dois livros juntos. E no livro de Ruth fala a história desse rapaz, Boaz, um fazendeiro que casa com Ruth. Esse Boaz era filho de Raabe. E Boaz teve um filho chamado Obed. Obed, quem é? O pai de Jessé. E Jessé, como nós sabemos, é o pai de Davi. Então olha só, a Raabe, essa atitude que ela teve de proteger os hebreus, de ajudar os hebreus e se juntar a eles, fez com que ela conhecesse Salmão, que era um descendente de Israel. Esse rapaz casou com ela, tiveram um filho chamado Boaz. Boaz teve um filho chamado Obed. Obed teve um filho chamado Jessé, e Jessé é o pai de Davi, da onde vem a descendência de Jesus, né? Então a importância dessa mulher, do gesto que ela fez, né? E a importância também da gente saber que Deus ele é um Deus que agrega todo aquele que quer estar com ele, não importa de onde veio, não importa de filho de quem é, o que importa é o seguinte: se a pessoa se curvar diante de Deus e acreditar em Deus, a pessoa é aceita entre o povo de Deus. Então todos nós somos agregados, nós somos filhos por adoção, não porque nós somos do sangue judeu, senão só os judeus seriam salvos, mas não, por Jesus Cristo, nós somos adotados por Deus e aí passamos a ser filho de Deus. Se quiser depois ler lá no Evangelho segundo João, no 1º capítulo, você vai ver que Deus enviou Jesus para os judeus, mas como eles não receberam, ele então deu o direito de todos aqueles que acreditarem nele serem feitos filhos de Deus, né? Aos que creem no seu nome. Em João 1º capítulo, versículo 12, você vê isso. E então o que aconteceu aqui então foi isso: a Raabe, ela ajudou os hebreus, e aí ela se tornou um deles, né? E aí vem então, eles tiveram algumas derrotas por algumas desobediências, você vai ver aí, né, a partir do capítulo 4, 5 aí do livro, e aí passa um período do livro eles ocupando as cidades. E depois que eles ocupam as cidades, que eles têm muitas batalhas, muitas vitórias, você vê aí depois tem um momento que Josué precisava de tempo e Deus faz o sol parar, né, por um período, foi o dia mais longo da história, está lá no capítulo 10 do livro de Josué, e eles continuam a batalha, e depois que eles vencem, Josué reúne todos, e aí começa a fazer a divisão, chama o representante de cada tribo e ele faz a divisão das terras. E aí os outros, os Rubenitas lá, os Danitas e a tribo de Manassés, eles são autorizados depois disso a voltar para além, antes do Jordão, né, para tomar posse da terra que Moisés tinha prometido para eles. E o livro de Josué, no capítulo 21, tem uma coisa interessante. Capítulo 21, no versículo 43, fala assim: de sorte
deu o Senhor a toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. Aqui, então, é a promessa de Deus sendo cumprida. Deus havia prometido a terra, e aqui então, no capítulo 21, no versículo 43, de sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar aos seus pais, e a possuíram e habitaram nela. Então aqui é o cumprimento da promessa de Deus, e porque Deus, ele cumpre as nossas promessas, é importante você saber disso. Ele cumpre a promessa que tem a nós, e eu vou repetir aquilo que eu falei. A promessa que ele tem para todos nós é a promessa de vida eterna. Então, se você crê em Jesus, se você crê que Deus, ele enviou o Filho dele unigênito para morrer por nós e o ressuscitou, então você terá vida eterna, tá? Nós precisamos crer nisso. Josué, depois da divisão, ele fez algo importantíssimo. Aliás, duas coisas que ele fez. Uma que foi antes do Jordão, que eu esqueci de falar, que eu vou voltar lá para a gente conversar. Mas depois que ele ocupou a terra, depois que ele dividiu, depois fez tudo, ele leu toda a lei de Moisés, ele chamou o povo, reuniu o povo, e era muita gente, hein? Ele reúne todas as pessoas e ele lê novamente a lei de Moisés. Ele fala para o povo, conta para o povo tudo que Deus havia feito para eles antes do Jordão, para incentivar o povo a crer e a confiar que Deus foi quem colocou eles ali e que Deus ia ajudá-los. Né? Provavelmente todos eles deviam estar muito inseguros, com muitas incertezas no coração. Né? Porque acontece isso. Né? Às vezes, imagino que desde quando eles saíram do Egito, eles estavam com muitas incertezas, muitas dúvidas, muito medo. Né? Então, Moisés o tempo todo passando luta com eles ali para tentar incentivá-los. Depois Josué vem, mesma coisa. Né? E ali eu acho que, diante de todas as incertezas, Josué estava falando para eles: confie em Deus, confie em Deus. E aí então ele lê as leis de Moisés e conta para o povo tudo que Deus tinha feito, porque muitos ali tinham nascido no deserto, não tinha visto, por exemplo, o Mar Vermelho se abrir. E depois disso, ele fala também daqueles deuses que eles destruíram, porque eles chegaram ali e destruíram todos os deuses que aquele povo adorava, né? Todas as estátuas, imagens, eles foram destruindo tudo. E aí então ele faz uma divisão ali. Ele fala o seguinte: olha, depois que vocês ouviram tudo que eu falei de Deus, então agora vocês têm que decidir se vocês querem servir aos deuses que os vossos pais acabaram servindo no deserto pela rebeldia, né? Se vocês querem servir aos deuses que estavam aqui nessa terra, vocês têm que decidir. Mas eu quero dizer para vocês que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa frase ficou famosa na Bíblia, né? Está no versículo 14 do capítulo 24 de Josué. Fala assim: olha, agora pois temei ao Senhor. Depois que ele falou, né? Ele leu as leis e contou para o povo tudo que Deus tinha feito. Falou: bom, agora vocês conhecem o Deus que eu sirvo, então agora eu quero falar para vocês. Temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do rio, do Egito, e servi ao Senhor. Né? Porque lá no Egito eles serviam também aos deuses do Egito. Né? Então olha só o que ele fala: jogue fora os deuses os quais serviram os vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem querem servir, se os deuses a quem serviram os vossos pais, que está além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então é uma hora da gente decidir, é hora da gente escolher se a gente quer servir aos deuses que o mundo nos oferece, ou se a gente quer servir ao Deus único e verdadeiro, ao Deus vivo, que é o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra. Essa é a história de Josué. O livro de Josué termina no capítulo 24, quando Josué faz essa leitura para o povo. E depois começa o livro de Juízes, que Juízes era alguém levantado para julgar
mas era também como se fosse um general, era aquele que ia na frente das batalhas, né? A partir de semana que vem, a gente vai ver isso, que o povo se perdeu depois da morte de Josué e Deus levantou juízes. E juiz é o principal elo que tem entre a era dos patriarcas e a era da monarquia, né? A era dos patriarcas, que foi Abraão, Isaac, Jacó, com a era da monarquia, que então começa os reis Saul, Davi, Salomão e assim por diante, né? Roboão, Jeroboão, que dividiram o reino, e depois vai em diante, certo? Mas o que eu queria falar para vocês lá atrás, aí vem a mensagem, tá? Uma mensagem que vai durar 3 minutos, no máximo 2 minutos. Josué, antes de atravessar o Jordão, ele reúne o povo, e depois que ele reúne o povo, ele faz alguns ritos, e um deles é o seguinte: ele faz a circuncisão do povo. Por quê? Porque ali ele restabelece a aliança do povo com Deus, né? A nossa circuncisão é uma circuncisão de coração, né? O nosso coração precisa estar circuncidado, precisa estar ligado ao Senhor. Mas aqui no caso, o povo hebreu tinha por lei a circuncisão que Deus tinha dado lá atrás para Abraão. Então todos os filhos dos hebreus tinham que ser circuncidados, né? Que eles cortavam a pele do prepúcio ali, né? Cortava a pele do pênis do filho, assim que ele nascia, né? Poucos dias depois eles cortavam e faziam a circuncisão. E como ali a maioria tinha nascido no deserto, eles não tinham feito a circuncisão. Então Josué faz uma faca de pedra e ele faz a circuncisão em todos os filhos de Israel. E depois disso, ele celebra a Páscoa. Você lembra a Páscoa? A Páscoa foi o ato em que Deus deu para Moisés quando eles saíram do Egito, quando eles saíram da escravidão do Egito, que eles tiveram que passar o sangue de um cordeiro nos umbrais da porta. Aquilo ali foi a Páscoa, né? A Páscoa quer dizer ir além da marca, passar adiante, né? Então, aquela marca do sangue era que significava Páscoa, e foi quando eles saíram do deserto, saíram do Egito, da escravidão. Então aqui Josué ele faz duas coisas. Primeiro, ele faz a circuncisão do povo e depois ele celebra a Páscoa, né? Ele está fazendo ali, na verdade, um ato de comunhão com Deus, renovando a aliança com Deus, e depois lembra da passagem, ou seja, lembra de quando Deus liberta o povo. Só depois disso é que ele então vai para Jericó, e aí ele consegue destruir Jericó, né? Então ele passou o Jordão, e logo depois que passou o Jordão, ele parou, circuncidou o povo e celebrou a Páscoa. Nós precisamos fazer a nossa parte, renovar nossa aliança com Deus, né? Então aqui a circuncisão foi feita, nós não precisamos disso. Os cristãos são circuncidados pelo coração. O nosso coração precisa estar em Deus, nosso coração precisa estar renovado em aliança com Deus. E a Páscoa, que é Jesus Cristo, nós precisamos também entender que antes da gente tomar posse da nossa promessa, nós temos que lembrar que Jesus Cristo é aquele que nos salvou, é aquele que nos libertou. Então, a simbologia que eu falei está aqui, né? Eles atravessaram o Jordão, mas antes de assumir a promessa, antes de entrar na terra prometida, eles lembraram da Páscoa, eles lembraram que Deus o libertou através do sangue do Cordeiro. Então nós precisamos também saber que para nós entrarmos na terra prometida, nós precisamos lembrar que Deus nos libertou do pecado através do sangue do Cordeiro. Jesus foi o Cordeiro Santo, Jesus foi o Cordeiro que Deus enviou para nos libertar do pecado, e é aí que nós precisamos estar ligados. Então, circuncidados de coração com Cristo e acreditando que Jesus é o Cordeiro Santo, a gente fazendo esse voto, renovando isso. Quando Jesus celebra a última Páscoa, ele institui também a Santa Ceia, e ele fala isso, fala: fazer isso todas as vezes que se lembrarem de mim, todas as vezes que se reunirem em meu nome. Então nós precisamos aprender a ter essa comunhão e a celebrar a Páscoa, anunciando que a vinda de Cristo, é o que ele fala. Nós precisamos anunciar que o reino de Deus virá, né? Se não vier enquanto a gente está aqui, quando a gente morrer, a gente vai para lá
eu creio nisso. Então nós precisamos entender que tem essa promessa, e esta promessa de vida eterna é que vai nos levar para o céu. Essa promessa é que nós precisamos acreditar nela, tá? Aqui Deus mostrou para Moisés: olha a terra que eu prometi. Depois que Josué entra e divide, a Bíblia fala, e Deus cumpriu a promessa dele. Então Deus vai cumprir a promessa dele conosco. Aliás, ele já cumpriu através de Cristo Jesus. Só depende agora de cada um de nós acreditar. Amém? Vamos orar? Quero orar hoje em especial eu vou orar pelo meu tio, pelo Luiz Lauro, que ontem perdeu o filho. Eu falo o seguinte, que ninguém é capaz de imaginar a dor de quem perde um filho. Né? A gente pode falar, imagina a dor. Não, você não imagina. Tá? Eu não consigo imaginar, nenhum de nós consegue imaginar. Só mesmo quem já perdeu um filho é que sabe, é que consegue imaginar a dor. Então eu queria, através desse vídeo aqui, eu não sei se vai chegar nele, mas abraçar o Luiz Lauro e dizer que a gente ora para que Deus abençoe a família, a Yara, a Vanessa, o Fabrício, para que Deus fortaleça vocês. A Larissa e os 2 filhinhos do Luiz Lauro, que são tão criancinhas, mas que eu creio que Deus vai restabelecer, né, a ordem, e vai proteger e vai amparar a família. Então, em oração hoje especial, quero colocar o Luiz Lauro, a Yara, o Fabrício, a Vanessa, a Larissa e o Luiz Lauro Neto, né? E eu acho que é Sofia o nome da caçulinha. Mas, enfim, toda a família, que Deus possa realmente fortalecê-los e abençoá-los. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, pela vida. Agradecer, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e o Senhor tem cuidado de nós, Pai. O Senhor garante o nosso alimento, o Senhor garante as nossas vestimentas e o Senhor é aquele que nos dá a vida eterna. Então quero pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe, que aquelas pessoas, ó Deus, que ainda não se decidiram, que elas possam tomar essa decisão hoje, de se entregar inteiramente ao Senhor. A vida nos traz, desculpa, tocou meu telefone aqui. A vida nos traz muitas intempéries, nos traz muitos desafios, mas eu quero pedir, ó Deus, para que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, nos guarde, Pai. Senhor, visita lá a casa do Luiz Lauro, visita, Senhor, o Luiz Lauro, a Yara, os filhos, visita a Larissa e os filhos e abençoe, Senhor, para que eles se fortaleçam também e que aumente a fé deles no Senhor. Pai, abençoa as nossas vidas, visita as nossas casas, visita, Senhor, a nossa família e nos convença, Senhor, não aparte o Teu Santo Espírito de nós, que é aquele que nos convence do pecado, e que a gente possa estar firmes, ó Deus, seguindo a Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, obrigado, viu? Desculpa, não sei se interrompi a oração, porque tocou meu telefone bem no meio, eu parei só para desligar aqui. Mas olha, mandar novamente um abraço para Sônia, para Cileia, para Gi, para Fran e o pessoal lá, o Rogério, o Luiz, a Lu, né? O Marcão, o Gordinho, a Helena, a Betânia, a Terezinha, o pastor Adilson, a Sônia, a Neide, a Beth, que é Elizabeth, né? O pessoal deve chamar de Beth. A Rô, Deus te abençoe, viu, Rô? O Vini, mandar um abraço também pro Vini e pra Ana Helena, pra Suzana, pro Gabriel da Cruz, Suzana Gomes, Gabriel da Cruz, o Carlos, que Deus te abençoe também, Carlos, a Severina, o José Reinaldo, a Daiane, a Betânia, eu já falei lá, o Bruno, o Wilde, que Deus te abençoe, viu, Wilde? Saudade de você, a Lídia, o Alex, o evangelista Alex, a Rita, a Gislene, a Rê, Deus te abençoe também, Rê, a Débora, lá de São Paulo, que Deus te abençoe, o Danilo, o Rogério, a Luciane, a Fran, o Maurinei, o Rogério Carbone, a Olívia, puxa vida, quanta gente, Gislene, nossa, gente, é muita gente hoje, obrigado, viu? Que Deus abençoe a todos aí. O Sérgio Carrara também aqui, a dona Sandra, que Deus abençoe, viu, dona Sandra?
e que Deus possa fortalecê-los cada vez mais e saibam que Deus tem uma promessa, e essa promessa está cumprida em Cristo Jesus. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Semana que vem nós vamos ver o livro de Juízes e também o livro de Ruth, porque os dois têm uma ligação muito forte, porque a história que está contada em Ruth aconteceu na época dos Juízes, tá bom? E aí depois a gente já entra na era da monarquia, vamos saber sobre o rei Davi. Deus abençoe a todos, até terça-feira que vem, se Deus quiser.